Muito bem, pessoal, estamos de volta para a nossa segunda aula. E o tema da nossa aula hoje é contentamento versus inconformismo. Na aula anterior, nós vimos aqueles três cristãos. Nós chamamos do irmão contente, né? Nós chamamos do irmão inconformado e do irmão pleno. E vimos que o nosso objetivo é sermos pessoas plenas. Você notou que o irmão contente, ele tinha o olho do contentamento aberto, mas o olho do inconformismo estava fechado. Então ele se tornou uma pessoa acomodada na vida, no quesito financeiro. Ele pensava muito nas coisas espirituais, mas ele esquecia que ele é um cidadão da terra e está vivendo na terra e que tudo nessa terra envolve dinheiro. Gente, as pessoas que tentam gerar uma superstição em cima do dinheiro, como se o dinheiro fosse algo mal, estão totalmente enganadas. Porque o dinheiro é uma bênção coletiva. Ele beneficia a sua vida, beneficia a sua família, beneficia a igreja e beneficia a sociedade. Ignorar a necessidade de dinheiro é tornar a vida mais difícil do que o que deveria ser. Porém, o irmão contente, ele vivia muito feliz pelas coisas espirituais, mas ignorando que a família dele precisa de dinheiro, de que ele também precisa de dinheiro, até para ajudar a igreja a fazer a obra do Senhor, ele precisa ter dinheiro para contribuir. E ele é um liso, quebrado, não tem dinheiro, vive sempre passando dificuldade, esperando que alguém faça uma feirinha para ele e coisa do tipo. E isso não é a vontade de Deus. Vimos também que o irmão inconformado, ele está sempre em busca de crescimento financeiro. Ele quer aumentar a fonte de renda, ele quer melhorar as condições financeiras, o que é uma causa justa. Porém, ele é um pouco acomodado no quesito espiritual, ele anda faltando aos cultos, ele está se tornando uma pessoa um pouco fria na fé. O olho do contentamento dele está tapado, está com o olho aberto do inconformismo, ele quer sempre mudança, quer sempre melhorar, mas ele está esquecendo de que o olho do conformismo, do contentamento, ele precisa estar sempre aberto. Mas vimos o nosso irmão pleno que tinha os dois olhos abertos. Ele era uma pessoa contente, mas uma pessoa que estava em busca de melhoria, de evoluir, de crescer. Ele tinha um pensamento de grandeza. Ele era uma pessoa salva, mas também uma pessoa próspera. E hoje nós iremos mostrar através de uma ilustração básica, digamos que esse personagem que você está vendo aqui é você. Esse homem é você. Ou essa mulher, né? É você. E aqui é o seu alvo. O seu alvo é onde você quer chegar na vida, né? Então, tá você de um lado e o seu alvo do outro lado. Observe que você está caminhando aqui em uma linha reta e essa linha reta vamos chamar de 100%. É a estrada entre onde você está até onde você quer chegar. Então, você quer atingir os 100%, que é o seu alvo, o seu objetivo, né? Mas você já caminhou um pedacinho da estrada. Veja que você já não está lá no começo da estrada. Você já está aqui, então você já avançou um trecho dessa estrada. Vamos dizer que esse trecho que você avançou, ele corresponde a um total de 15%. Vamos anotar aqui, 15%. A escrita está um pouco troncha, mas dá para você entender, né? Então, 15% você já avançou. E desses 15%, ainda resta 85% para ser alcançado. Então, aqui é você, aqui é o seu alvo, né? 15% já foi alcançado, 85% ainda resta para ser alcançado. Lembra que eu falei para você que nós temos dois olhos. Vou desenhar aqui um olho, né? Um olho. Vamos colocar um olho verde, né? Um olho verde aqui, ó. Esse olho verde aqui se chama contentamento. Vamos escrever aqui.
Ou você pode chamar também de otimismo, de fé, de gratidão, enfim. Então esse olho verde se chama contentamento. Mas nós temos também um outro olho que não é verde, é um olho, digamos que meio que amarelado. Esse olho amarelado aqui, vou desenhar esse olho aqui amarelo, né? Ele não enxerga as coisas muito boas, ele olha um tanto para o lado pessimista da coisa, um lado um tanto negativo, né? Deixa eu ver aqui, eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou me esforçar para fazer o melhor para você entender. O objetivo é que essas aulas sejam bem dinâmicas mesmo, para você compreender, né? Então, aqui está o olho meio amarelado, né? Meio preto, enfim. Ele não enxerga a vida com muitos bons olhos. Ele não vê o lado positivo. Está sempre vendo o lado negativo ou o que ainda falta. Enquanto esse olho verde chamado contentamento está sempre olhando para o lado positivo, por exemplo, o contentamento, ele olha para isso aqui, ó. Ele olha para os 15% que ele já obteve. O contentamento está enxergando os 15% que já obteve de resultado. Já esse olho aqui, ele se chama inconformismo. Deixa eu apagar aqui. Está meio bagunçado, mas a gente chega lá, pessoal. Tenham calma comigo. Vamos aumentar aqui. Inconformismo. Ok. Esse olho do inconformismo, ele também é necessário. Por quê? Porque se você enxergar a vida só com os olhos do contentamento, você vai se tornar igual aquele irmão contente que se tornou uma pessoa franciscana, que esqueceu do lado físico da vida, da necessidade financeira. Ele se torna acomodado, ele fica muito feliz por aquilo que ele tem. Inclusive a Bíblia recomenda que a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Com comida, com água, a gente já deve estar contente. Porém, o irmão contente, ele geralmente confunde contentamento com conformismo e ele fica acomodado. Então a Bíblia falou para a gente estar contente, mas não disse para a gente estar acomodado. Inclusive, em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, tem que haver um inconformismo em você para querer mudar, para querer ser diferente, para não aceitar nada menos do que aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então veja só, se a vontade de Deus para a sua vida é essa, por que razão você vai se conformar somente com os 15%? E aí você vai perder esses 85% que ainda tem a ser conquistado. Não faz o mínimo sentido. Então, o olho do contentamento, ele olha para os 15%. E ele tem que estar olhando para ele mesmo. Inclusive, se fosse só 1% de conquista, já seria uma vitória. Então, o contentamento, ele tem que estar 100% satisfeito, até mesmo com 1% de resultado. Está entendendo? Porém, o inconformismo, ele precisa estar sempre querendo alcançar o máximo, mesmo que já tenha obtido bons resultados. Mas ele não aceita nada menos do que o melhor. Então, como um cristão, você precisa ser como aquele terceiro cristão que nós mostramos, que está olhando para os dois lados. Com o olho do contentamento, ele olha para o que já foi alcançado, mas com o olho do inconformismo, o olho do inconformismo está sempre olhando para aqui, ó, para aquilo que ainda falta alcançar, aquilo que ainda você pode fazer para alcançar, o que pode melhorar. Gente, tudo que é bom, ainda pode ser melhorado. Essa é a grande verdade. Então, se você for uma pessoa que é só incontente, você vai esquecer de agradecer por aquilo que já aconteceu em sua vida. Então, você precisa ser grato por cada pequena conquista. Porém, com o olho do incontentamento, você tem que estar sempre procurando avançar
e melhorar. São os dois olhos que precisam estar ativos. Então, o que acontece? Aqui está você e aqui está o seu alvo. Se você for uma pessoa somente contente, você vai ficar aqui, você nunca vai atingir o alvo. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa acomodada. Inclusive, você vai até encolher o seu alvo. Sabe o que tem acontecido? Tem muitas pessoas que estão encolhendo o alvo delas. Às vezes ela não alcança o que ela gostaria de alcançar. Aí o que é que ela faz? Bom, eu vou encolher o meu alvo, vou reduzir o meu alvo. Eu não quero mais os 100% não. Eu quero ficar somente aqui nos 15%. Veja, encolheu o alvo. E é isso que tem acontecido, gente. Muitas pessoas têm reduzido os sonhos. Por causa de quê? Por causa de comodismo, por causa de preguiça, porque para chegar ao lado de cá ainda tem mais 85% de estrada para percorrer. Obviamente tem um esforço a ser feito, tem um preço a ser pago, e aí, para não percorrer esse trajeto, algumas pessoas se acomodam e elas encolhem o alvo dela, mas não é isso que você tem que fazer, não. Se o alvo é lá, ó, nos 100%, então é você quem tem que avançar. Não é o seu alvo que tem que diminuir, é você quem tem que avançar. Veja só, ó, você quem tem que avançar. Ao invés de você ficar nos 15%, você pode avançar, você pode chegar aqui, ó, a 85% de resultado e pode ficar faltando só 15% para você alcançar. Deixa eu clicar aqui, estou aprendendo a mexer com isso, gente, tenha um pouco de paciência. Então veja, antes você tinha somente 15% de resultado, mas você se esforçou um pouco mais e alcançou 85% de resultado. Agora está faltando só 15%. E aí o que é que você tem que fazer? Se acomodar e dizer, já tenho 85% de resultado, tá bom. Não. O olho do contentamento tem que estar nos 85%, no resultado já alcançado. Sempre você tem que estar contente. Mas o olho do inconformismo tem que olhar para o que falta e dizer, não, Jesus morreu na cruz por mim, derramou o sangue por mim, eu vou aproveitar cada gota do sangue de Cristo, do sacrifício que Ele fez por mim para que eu tivesse vida abundante. Lembra que Jesus ele disse, eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Então, para ter uma vida abundante, você não pode ser conformado, acomodado. Você tem que olhar para a vida com o olho do contentamento e com o olho do inconformismo. Peraí, já alcancei 85%, glória a Deus por esses 85%, mas eu posso avançar mais, eu posso melhorar financeiramente, as coisas dá para melhorar sim, em nome de Jesus. Você usa um pouco mais da fé e aí você vê que ainda tem 15% a ser alcançado. Você não para enquanto você não atingir os 100%. É assim que tem que ser a vida de um cristão. Não aceitar nada menos do que a vontade de Deus. Você não reduz os seus sonhos. Você não vai pegar, o alvo está grande, ainda falta 15%, vamos fazer o seguinte, vou me acostumar aqui com esses 85%, vou reduzir o meu alvo. Não. Quanta gente tem encolhido os sonhos? A pessoa sonhava, tinha um propósito, um sonho que Deus colocou no coração dela, mas devido o tempo passar e ela ainda não ter alcançado, ela encolhe o esforço dela e também reduz o tamanho dos sonhos dela. Espero que você tenha entendido através dessas ilustrações, né? Daqui para frente a gente vai usar muito essas ilustrações. Essa foi a nossa segunda aula com o tema contentamento versus inconformismo. E eu peço que você repita comigo agora: contente sempre, conformado nunca. Contente sempre, conformado nunca. É isso aí, gente. Hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.